Olá amigos do canal 1965, muito boa noite. Hoje, dia 16 de 1 de 2020, estamos com uma matéria espetacular. Os cientistas da NASA acabaram de descobrir que o planeta vermelho está produzindo oxigênio. Antes de dar continuidade nessa matéria, gostaria de pedir para vocês se inscrever no nosso canal de tutorial, o NK Tutors. Nós ficaremos muito agradecidos com o apoio de todos vocês. Então vamos seguir com a matéria. Com o mistério do metano em Marte não resolvido, a curiosidade dá aos cientistas um novo oxigênio. Pela primeira vez na história da exploração espacial, os cientistas mediram a mudanças sazonais nos gases que enchem o ar diretamente acima da superfície da cratera Gale em Marte. Como resultado, eles notaram algo desconcertante: o oxigênio, o gás que muitas criaturas da Terra usam para respirar, se comporta de uma maneira que até agora os cientistas não conseguem explicar através dos processos químicos conhecidos. Ao longo de 3 anos em Marte, ou seja, quase 6 anos na Terra, um instrumento no Laboratório de Química Portátil Simple Analysis em Mars, SAM, dentro da barriga do rover Curiosity da NASA, inalou o ar da cratera de Gale e analisou sua composição. Os resultados que foram expelidos pelo SAM confirmaram a composição da atmosfera marciana na superfície. 95% do volume é de dióxido de carbono, CO2, 2,6% de nitrogênio molecular, N2, 1,9% de argônio, o ar, 0,16% de oxigênio molecular, O2, e 0,06% de monóxido de carbono, CO. Eles também revelaram como as moléculas no ar marciano se misturam e circulam com as mudanças da pressão do ar ao longo do ano. Essas mudanças são causadas quando o CO2, gás que congela nos polos no inverno, diminui a pressão do ar em todo o planeta, após a redistribuição do ar para manter o equilíbrio da pressão. Quando o CO2 evapora na primavera e verão e mistura através de Marte, ele aumenta a pressão do ar. Nesse ambiente, os cientistas descobriram que o nitrogênio e o argônio seguem um padrão sazonal previsível, aumentando e diminuindo a concentração na cratera de Gale ao longo do ano em relação à quantidade de CO2 presente no ar. Eles esperavam que o oxigênio fizesse o mesmo, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a quantidade de gás no ar aumentou em toda a primavera e no verão em até 30%, depois voltou aos níveis previstos pela química conhecida no outono. Esse padrão se repetia a cada primavera, embora a quantidade de oxigênio adicionada à atmosfera variasse, implicando em que algo a estava produzindo e a levando embora. A primeira vez que vimos isso foi incompreensível, disse Sushil Atreya, professor de Ciências Climáticas e Espaciais da Universidade de Michigan e coautor de um artigo sobre esse tópico publicado em 12 de novembro de 2019 no Journal of Geophysical Research. Assim que os cientistas descobriram o enigma do oxigênio, os especialistas que estudam Marte começaram a trabalhar tentando explicá-lo. Eles primeiro checaram 2 vezes e triplicaram a pressão do instrumento SAM, usando para medir os gases, o espectrômetro de massa quadrupole. O instrumento estava bom e eles consideravam a possibilidade que o CO2, ou de água H2O, poderia gerar moléculas liberando oxigênio quando se separava na atmosfera, que o conduz ao aumento de curta duração, mas levaria 5 vezes mais água acima de Marte para produzir o oxigênio, o CO2, que quebra muito lentamente para gerá-lo em tão pouco tempo. A radiação solar poderia ter quebrado as moléculas de oxigênio em 2 átomos, que explodiriam no espaço. Não concluíram os cientistas, já que levaria pelo menos 10 anos para o oxigênio desaparecer por esse processo. Estamos nos esforçando para explicar isso, disse Melissa Trainor, cientista planetária da Goddard Space Flight Center da NASA, em Greenville, Maryland, que liberou essa pesquisa. O fato de o comportamento do oxigênio não ser perfeitamente respeitável a cada estação nos faz pensar que não é um problema e que tem a ver com a dinâmica da atmosfera. Tem que haver alguma fonte química produzindo o ar e nós ainda não conseguimos explicar. Para os cientistas que estudam Marte, a história do oxigênio é curiosamente semelhante à do metano. O metano está constantemente no ar dentro da cratera Gale, numa quantidade de uma dízima periódica de 10 dígitos, 4% em média, que dificilmente se pode discernir mesmo pelo instrumento mais sensível de Marte.
Ainda assim, foi medido pelo espectrômetro a laser ajustável do SAM. O instrumento revelou que, embora o metano aumente e diminui sazonalmente, ele aumenta em abundância a cerca de 60% nos meses do verão, por razões inexplicáveis. De fato, o metano também aumenta de forma aleatória e dramática. Os cientistas estão tentando descobrir o porquê. Com as novas descobertas de oxigênio em mãos, a equipe da doutora Trainer se pergunta se uma química semelhante à que está impulsionando as variações sazonais naturais do metano também pode gerar o oxigênio. Pelo menos ocasionalmente, os dois gases parecem flutuar em conjunto. Estamos começando a ver essa correlação tentadora entre o metano e o oxigênio durante boa parte do ano em Marte, disse a Treia. Eu acho que há algo a fazer, eu apenas não tenho a resposta ainda. O oxigênio e o metano podem ser produzidos biologicamente a partir de micróbios, por exemplo, ou abioticamente a partir de produtos químicos relacionados à água e à rocha. Os cientistas estão considerando todas as opções, embora não tenha nenhuma evidência convincente de atividade biológica em Marte. A curiosidade não possui instrumento que possa dizer definitivamente se a fonte de metano ou oxigênio em Marte é biológica ou geológica. Os cientistas esperam que a explicação não biológica seja mais provável e estão trabalhando diligentemente para entendê-las completamente. A equipe da doutora Trainer considerou o solo marciano como uma fonte de oxigênio extra na primavera. Afinal, é conhecido por ser rico no elemento, na forma de composto como peróxido de hidrogênio. Um experimento realizado pelas gêmeas Vikings mostrou em décadas atrás que o calor e a umidade podiam liberar oxigênio do solo marciano, mas esse experimento ocorreu em condições bem diferentes do ambiente da primavera de Marte e não explica a queda de oxigênio, entre outros problemas. A radiação de alta energia do solar poderia produzir e adicionar oxigênio ao ar, mas que seria necessário 1 milhão de anos para o acúmulo de oxigênio suficiente no solo para uma medição tão rápida em apenas uma primavera, relatam os pesquisadores do artigo. Ainda não conseguimos chegar a um processo que produza uma quantidade de oxigênio necessária, mas achamos que deve haver algo no solo superficial que muda sazonalmente, porque não há átomos de oxigênio disponível na atmosfera para criar o comportamento que vemos, disse Timothy McConnott, cientista assistente de pesquisa da Universidade de Maryland do Colégio Park e outro coautor do artigo. As únicas naves espaciais anteriores com instrumento capaz de medir a composição do ar marciano perto do solo foram as Vikings, que chegaram ao planeta em 1976. Porém, o experimento Viking cobriu apenas alguns dias marcianos, para que não pudessem revelar padrões sazonais dos diferentes gases. As novas medidas do SAM são as primeiras a fazê-lo. A equipe do SAM continuará a medir os gases atmosféricos para que os cientistas possam coletar dados mais detalhados ao longo de cada estação. Enquanto isso, Trainer e sua equipe esperam que outros especialistas em Marte trabalhem para resolver o mistério do oxigênio. É a primeira vez que vemos esse comportamento interessante há vários anos. Nós não entendemos totalmente, disse Trainer. Para mim, esta é uma chamada aberta a todas as pessoas inteligentes que estão interessados nisso. Bem, amigos do canal 1965, essa era a matéria de hoje, matéria muito interessante. Os cientistas descobrem, essa matéria é de 13 de novembro de 2019, os cientistas descobrem que o solo marciano ou alguma coisa está produzindo oxigênio na cratera Gale. Provavelmente esse oxigênio tem incidência por todo o planeta. É uma questão de estudo futuro e isso nos revela uma possibilidade muito grande para transformar Marte em um planeta habitável. O gás que é essencial à vida, o oxigênio, está presente e está sendo produzido no planeta vermelho. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.